A paz do Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado por mais essa oportunidade de comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição de número 10 da classe de adultos, que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo para essa lição, conforme a revista desse trimestre, está no Salmo de número 103 e verso de número 3, aonde diz: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então, queridos, uma lição muito boa, e eu quero chamar a sua atenção, né, para o que será dito a partir desse momento. A lição de número 10, o Senhor Jesus cura hoje, e para essa lição, a leitura bíblica em classe está em dois livros. Primeiro no livro do profeta Isaías, depois no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Isaías 53, versos de 4 a 6, diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 8, versículos de número 16 e 17, diz assim: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Na lição de hoje, aliás, eu vou enfatizar alguns pontos com os irmãos. Primeiro, eu quero falar com os irmãos em que acreditamos nós, como crentes assembleanos, no que diz respeito à cura divina. Segundo, eu quero destacar o que é ensinado sobre o assunto à luz da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Terceiro, vou pontuar as principais causas das enfermidades da humanidade. Quarto, veremos por que nem todos são curados. E quinto, quais os principais propósitos da cura divina. E esta como uma realidade para os dias que nós vivemos hoje, né? Ou seja, uma realidade para os nossos dias. Para começar, vamos falar um pouco sobre o que cremos sobre a cura divina, sendo nós crentes assembleanos. Conforme a nossa declaração de fé oficial, a Declaração das Assembleias de Deus, é dito que nós cremos, professamos e ensinamos. Preste bem atenção, nós cremos, professamos e ensinamos que a cura divina que é a cura divina? Primeiro, um ato da soberania, graça e misericórdia divina, tá certo? Então, nós cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina. Depois, nós cremos que, através do poder do Espírito Santo, né, o Senhor restaura física e ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Então, primeiro é um ato de soberania, graça e misericórdia. Depois, através do Espírito Santo, nós podemos ter tanto a nossa parte física como emocional, né, curada, através para nós que cremos, né, que demonstramos fé em Jesus Cristo.
Algumas considerações interessantes para entendermos isso aqui, justificar a nossa declaração de fé. Ora, preste atenção que Deus fez o homem como um ser integral, não é? O homem é na sua totalidade. Deus fez um homem completo. E esse homem completo, ele é formado tanto por uma parte material, como por uma parte imaterial. Apenas para lembrar os irmãos, a parte material, que é a parte do corpo, e a parte imaterial, que é a parte que nós não podemos tocar, que é a alma e o espírito. Então, o corpo, ele é tão importante quanto a alma e o espírito. E a Bíblia Sagrada mostra que a obra redentora de Cristo também inclui o corpo. E não só a alma e o espírito, mas também inclui o corpo. Por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 23, ele diz: gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, é a vontade de Deus curar tanto a alma como o corpo. E é ele, não é? Salmo 103, verso 3, diz: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, faz parte da natureza divina, e assim nós cremos, curar os enfermos. E Deus assim o faz para demonstrar o seu poder e amor, não é, irmão? Pelos afligidos, pelas enfermidades. Então, isso é a nossa declaração de fé. É assim que nós, assembleanos, cremos e acreditamos, logicamente, com base no que está escrito na Bíblia Sagrada. À luz das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como podemos demonstrar a cura divina? Primeiro, no Antigo Testamento, nós temos que, para descrever, não é? O grande momento que descreve a natureza de Deus em curar, nós podemos ler no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26, onde diz: eu sou o Senhor que te sara, né? Onde o Senhor, ele se revela como nosso Jeová Rafá, aquele que sara, que cura de toda e qualquer enfermidade, já desde o princípio, né? Lá no livro do Êxodo. Então, em hebraico diz: Ani Yavé Rof-Eka, não é? Que também poderia ser traduzido por eu sou o Senhor teu médico, lá de Jeremias, capítulo 8, versículo de número 22. Nós observamos, irmãos, que na antiga aliança, a cura faz parte do pacto que Deus fez com o seu povo, não é? Então, uma vez que faz parte do pacto que Deus fez com o povo, o pacto tem o lado de quem faz e de quem é beneficiado. Então, preste bem atenção, que se a cura é um pacto no Antigo Testamento, nós temos que aqueles que obedeciam às exigências da lei, essa obediência produzia cura, enquanto aqueles que não observavam as exigências da lei, os seus preceitos, tinham por consequência as doenças. Né? E se olharmos no Antigo Testamento, são inúmeros os relatos no decorrer da história ali relatada de pessoas sendo curadas. Por exemplo, posso dar alguns exemplos, irmãos. Abimeleque e a sua esposa, lá em Gênesis 20, 17, foram curados de esterilidade. Não é? A própria Sara, esposa de Abraão, era estéril e Deus a curou. Né, irmão? Nós temos a mãe de Sansão. Nós temos Ana, não é? Esposa de Elcana. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, outro exemplo, Naamã, o general do exército da Síria, e Miriam, irmã de Moisés, foram curados de lepra, conforme relato lá do livro dos Números e também lá do segundo livro dos Reis. Né? Segundo Reis 5, 10 a 14, Números 12, do 10 ao 15. Os israelitas, né, foram curados do efeito do veneno das serpentes, conforme está lá no livro dos Números, capítulo 21, do 5 a 9. Então, você observa que é muito evidente, não, é algo que não tem o que se discutir, que no Antigo Testamento era da natureza divina, fazia parte já da natureza divina realizar a cura. E eu, desde já, vou adiantar
que até hoje isso permanece. Até hoje é da natureza do nosso Deus realizar curas. Por quê? Porque o nosso Deus não muda. Não é? O mesmo Deus que operou no Antigo Testamento é o Deus que nós servimos ainda nos dias de hoje. No Novo Testamento, queridos, são muitos os relatos de milagres, curas e maravilhas, não é? Em momentos importantes do decorrer da história. Como, por exemplo, nós não poderíamos deixar de citar como primeiro exemplo de cura o ministério terreno de Cristo. Digamos que a cura divina, por meio de Jesus Cristo, é a parte do ministério de Cristo que é mais observado no Novo Testamento, que é mais observado na Bíblia Sagrada. Então, a gente pode dizer que a cura divina no ministério terreno de Cristo foi a parte fundamental do ministério terreno de Cristo, não é? Que foi marcado principalmente, havia no ministério de Cristo pregações, ensino e cura. Mas, como eu disse, a cura é a parte que ela ainda hoje é a parte mais observada quando o assunto é o ministério terreno de Cristo. Os evangelistas, eles registraram diversas curas feitas pelo Senhor Jesus. E essas curas foram um dos sinais de autenticação de sua messianidade, não é? Apresentados por ocasião da pergunta feita por João Batista. Nós temos, irmãos, que somente Jesus, somente Deus poderia curar. E se Deus curava por meio de Jesus, ficava muito claro, ficou muito sem sombra de dúvidas, que ali nós estávamos falando acerca do Messias, que não só curou, como também até ressuscitou dos mortos. Foi além um pouco mais da cura. Então, o Antigo Testamento, ele relata pessoas que foram curadas por Jesus, nesse sentido, de febre, cegueira, paralisia, surdez e gagueira, lepra, não é? Hemorragia, entre outras moléstias que a gente poderia citar aqui. Marcos 1,34 diz assim: curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Então, nós temos evidenciado no Novo Testamento, primeiro, a cura divina no ministério de Jesus Cristo. Segundo, a cura divina na igreja primitiva. Preste atenção, irmãos, também é uma verdade bíblica indiscutível que aos discípulos o Senhor Jesus delegou autoridade para curar os enfermos. Está lá em Mateus 1:8, Lucas 10:9, por exemplo, né? E garantiu ainda a possibilidade da cura divina aos que crescem. Né? Jesus, quando enviou seus discípulos, ele disse: vão, curem, não é verdade? Prega o evangelho a todas as nações, curando todas as enfermidades, todos os que creem. Está lá em Mateus, aliás, em Marcos 16, versículos 17 e 18, de uma forma bem clara. Se a gente pega o livro dos Atos dos Apóstolos, o segundo capítulo do livro escrito pelo evangelista Lucas, ou chamado segundo tratado de Lucas, nós vamos ver que o apóstolo Pedro, Filipe, Estevão e o apóstolo Paulo, eles foram tremendamente usados por Deus como um canal de cura. Eles foram, no decorrer, na caminhada deles, a cura foi um marco na vida desses homens. Após o dia de Pentecostes, nós temos também muitas curas realizadas por intermédio dos apóstolos. De modo que nós podemos encontrar, irmãos, dezenas de curas realizadas pela igreja primitiva. O apóstolo Paulo, aqui é bem interessante, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, e ele toca no assunto dos dons espirituais, ele enumera 12 dons espirituais, entre eles os dons de curar. E aqui eu quero fazer uma observação que daqueles 9 dons relatados pelo apóstolo Paulo, a cura divina é o único dom que aparece no plural. Não é a cura divina, são as curas, ou os dons de curar. Por quê, irmãos? Primeiro, porque é da vontade de Deus curar, não é? Segundo, irmãos, porque
o nosso Deus, ele cura de toda e qualquer enfermidade. Então, aqui não é o dom de curar, tá certo? Não é curar a enfermidade, é curar as enfermidades, são os dons de curar. Não existe enfermidade que o nosso Deus não possa curar. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que fica muito claro também, muito evidente, que a cura divina sempre fez parte da realidade da igreja, não é? Desde o nascedouro da igreja. Então, irmão, se havia dúvida no seu coração acerca disso, saiba que desde o nascedouro da igreja, a cura divina faz parte do contexto da igreja do Senhor. Tá certo? Agora, quais são as causas das enfermidades na humanidade? Vamos destacar algumas. Primeira delas, não podia ser outra, senão a consequência do pecado. Né? As enfermidades e a morte, elas entraram no contexto do ser humano, no contexto da existência do ser humano, ou a experiência humana, por causa do pecado. Todo mundo já sabe que, através da queda, lá no Jardim do Éden, o pecado e a morte passaram a todos os seres humanos. Não é? Nós herdamos o pecado original. Então, parte da maldição ocasionada pela queda foi a sujeição do corpo humano às enfermidades e à morte física. Então, a morte é considerada maldição. Não é um conceito que está muito claramente ensinado nas Escrituras. Eu poderia falar claramente, mas eu coloco muito na frente para não deixar dúvidas dos irmãos. Se você ler Gênesis 3:19, Provérbios 11:19, Tiago 1:15, você vai ver que a morte ela é uma maldição. E é ensinado isso nas Escrituras Sagradas. Deus, porém, ele por sua infinita misericórdia, prometeu livrar o seu povo da maldição das enfermidades do Egito, se eles o servissem. Não é? Uma promessa condicional. Se fossem fiéis aos estatutos, eles também seriam livres das enfermidades. Então, a enfermidade e sua consequência, que é a morte, sem dúvida, são uma penalidade por causa do pecado. Mas, né, devemos evitar supor que todas as enfermidades e mortes sejam consequência direta de um pecado imediato. Cuidado para a gente não se colocar no lugar dos amigos de Jó, não é? Querer julgar e dizer que toda enfermidade que vir agora é consequência de um pecado que alguém cometeu. Não. O pecado original não foi eu que cometi. Eu herdei, não é? As consequências do pecado original. Não foi algo que eu cometi, não é? Então, a enfermidade está no mundo por causa do pecado. Mas devemos considerar também que a maldição é geral e aflige todas as pessoas, independente dela ser reta ou de pecado pontual, tá certo? Independente da retidão pessoal de pecados que essas pessoas venham a cometer, a enfermidade, ela faz parte do contexto humano. Segundo, a ação de Satanás. Nós temos que Deus não pode, irmãos, ser acusado pelas tragédias e misérias que acontecem na humanidade. Primeiro, se a gente pega o pecado original, nós vamos ver que não foi Deus que levou o homem a pecar. Quem levou o homem ao pecado foi o outro lado, né? Então, nas Escrituras nos é dito, lá em Atos 10:38, que o diabo causa muitos dos males aos homens. Que Satanás, o adversário, ele é o responsável pela escravidão, tanto física quanto espiritual, na qual a pessoa se encontra. E isso fica muito claro na Bíblia Sagrada. Se você pega o Novo Testamento, lá no Novo Testamento, ele vai reconhecer que demônios podem causar enfermidades a pessoas e atormentá-las cruelmente, não é? No entanto, a gente deve atentar que um erro é achar que toda enfermidade também seja causada por demônios. A gente observa que no Novo Testamento, a maioria das enfermidades, Jesus não cura, não culpa demônio.
Nós temos um jovem endemoniado, um jovem lunático, nós temos a mulher curvada, que a Bíblia diz que Jesus chegou e expulsou os demônios que havia na vida dela e ela ficou sã, né, irmãos? Mas nem toda enfermidade é causada pelo diabo, pela escravidão do diabo. Nós não podemos achar isso. Digamos que a ação de Satanás também é causa de enfermidades, mas não quer dizer que toda enfermidade seja o Satanás que cause, né? Terceiro, irmãos, o descuido. A terceira causa é nossa, é o descuido quanto ao cuidado do corpo. Não é? Cuidar do corpo faz parte de uma vida de fé. Agora, o descuido, não é, pode acontecer de várias maneiras. Por exemplo, o descuido nos hábitos alimentares, o descuido no sono e repouso insuficiente, a falta de higiene pessoal, o uso exagerado de medicamentos, dietas inadequadas e vários outros aspectos eu poderia citar aqui como exemplo de descuido ao cuidado, quanto ao cuidado do corpo. A nossa fé em Cristo, preste atenção, ela jamais deve ser utilizada como argumento para justificar atitudes irresponsáveis ou de descuidado com a nossa saúde. Né, irmãos? Isso é verdade, preste bem atenção que isso aqui é muito verdade. Então, nós temos por obrigação proporcionar o bem-estar ao corpo. E proporcionar o bem-estar ao corpo é também um modo de glorificar e exaltar Deus. Por isso que em textos como as epístolas, nós vemos o apóstolo Paulo orientando seus amigos a terem atenção à saúde. Já foi assunto da escola dominical a mordomia com o corpo. E preste bem atenção, irmãos, na nossa responsabilidade quanto a isso. Lembrando a questão de mordomia, é assim, se nós somos mordomos do corpo, mordomo é aquela pessoa que cuida de algo que não é seu, tem a responsabilidade de cuidar de algo que não é seu. Se nós somos mordomos do nosso corpo, significa que nós cuidamos de algo que não é nosso. O corpo de um crente, ele é templo de Deus e é morada do Espírito Santo de Deus. Então, a mordomia, a nossa mordomia do corpo, ela deve estar ligada ao ideal de vida saudável e equilibrada. Eu não vou entrar nesse aspecto agora, até porque não é assunto. O nosso assunto é falar da cura. Mas alguém sempre me pergunta se é pecado um crente ir a uma academia. Eu vos respondo e digo que não. No meu ponto de vista, não. Agora, dois aspectos devem ser lembrados. Primeiro, é que a academia não pode substituir Deus e a sua obra. Né? Não se pode colocar a academia como esporte, como prática de esporte, acima de Deus e acima da sua obra. Segundo, vá à academia como você vai a qualquer outro lugar. Agora vá como crente. Né? Como é que vai a uma academia como crente? Eu vou falar na escola dominical, na lição da escola dominical. Se vestindo como crente, falando como crente, não é? Se portando como crente. Então, irmãos, esses dois aspectos devem ser observados. Mas continuando aqui a questão da cura, quais são os propósitos da cura divina? Preste atenção, irmãos, que Deus ele não faz milagres apenas por fazer, não. Sempre Deus realiza algo sobrenatural e extraordinário. Sempre que ele realiza isso, ele tem em mente alguns propósitos. Dentre esses propósitos, nós podemos citar o seguinte. Primeiro, quais são os propósitos de Deus? Primeiro, irmãos, é a restauração da saúde. Né? Então, todos os textos narrando os milagres realizados, deixa bem claro, que os mesmos ocorreram em resposta a uma necessidade humana, em resposta a um sofrimento humano. Então, o primeiro aspecto que a gente pode relatar, não é, dos propósitos da cura divina, não pode ser outro senão a restauração da saúde. Segundo, o atesto da veracidade da mensagem do Evangelho, não é? Ou seja, testificar a verdadeira mensagem do Evangelho. Aí nós vamos observar que
os milagres operados pelos servos de Deus são uma clara demonstração do poder divino. Lembrando aos irmãos que os dons espirituais, eles são operados pelo Espírito Santo através dos seus servos. É Deus, através do Espírito Santo, quem opera por meio do Espírito Santo, através de seus servos, que opera o milagre. Então, todos os milagres tiveram como propósito despertar a fé, não é? No único Deus verdadeiro, que demonstra a sua graça e glória nas mais diferentes situações da vida. Então, primeiro, né, era curar, né, trazer de volta a saúde, depois mostrar a autenticidade. A mensagem do Evangelho é verdadeira. É despertar fé, não é? No único Deus verdadeiro. O segundo ponto do nosso credo diz que nós cremos no único Deus, que demonstra a sua graça e glória nas mais diferentes situações da vida, inclusive no momento da enfermidade, quando há cura. Terceiro, irmãos, terceiro propósito, a glorificação do nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, eu vou falar para os irmãos, e os irmãos não podem esquecer isso jamais. O nosso Deus, ele é exclusivista, não existe outro Deus, além do nosso. Nós cremos no único Deus. Né? Então, os milagres que são narrados nas Escrituras, e na totalidade das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o objetivo sempre foi a glória de Deus. Preste atenção aqui, irmãos, nesse ponto que é importante. Em nenhum momento nós encontramos os profetas e apóstolos buscando chamar atenção para si. Não houve curandeiro, né, irmãos? Os profetas foram profetas, os apóstolos, apóstolos, e não curandeiros. Antes, né, o que deve ser glorificado nunca são os instrumentos da cura divina, mas sim a fonte da cura divina. E a fonte não é outra, irmão, senão o nosso Deus. É ele, a ele e por ele que são todas as coisas, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem uma pergunta que não se deixa calar. Porque nem todos são curados. Então vamos ver algumas razões porque algumas pessoas não são curadas? Vamos analisar elas. Primeiro, a falta de fé, né? A falta de fé, irmãos, ela é indiscutivelmente uma das causas pelo qual muitas pessoas não são curadas. Eu preguei sobre cura divina na igreja, e às vezes eu cito esse exemplo nos cultos onde eu estou ensinando os irmãos. Eu preguei sobre cura, e eu chamei um companheiro, um obreiro daquela igreja, para orar pelas pessoas que estavam ali, né? Para Jesus curar as pessoas. E eu lembro que aquela pessoa chegou e disse assim: irmão, vamos orar. Se o Senhor quiser curar, ele cura. Se ele não quiser, a gente fez nossa parte. Meu Deus do céu, olha onde está a fé desse homem. É assim, irmãos, olha, em contrapartida eu tenho outro exemplo. Eu tenho esse que eu imagino que as pessoas estavam cheias de fé lá. Quando ele falou isso, alguns desanimaram. Em contrapartida, eu tenho o exemplo de outra pessoa que toda cruzada que a gente fazia junto, aquela pessoa chamava: vem, eu trago aqui, quem está em cadeira de roda, tragam aqui, tal, traga, e nós vamos orar e Deus vai curar. E ele orava e orou por várias cruzadas seguidas pelos enfermos, e ninguém testemunhava de cura. Aí um dia chegaram para ele e disseram: mas toda cruzada você ora por cura e Jesus não cura ninguém. Aí ele disse: meu amigo, é o seguinte, vou lhe ensinar uma coisa. Você não aprendeu ainda, eu vou lhe ensinar. E guardem isso aí. Ele disse: se Jesus quer curar ou não quer curar, eu não tenho nada a ver com isso. É a vontade de Deus, ela é soberana. Né? Ela é soberana, ela está muito acima de mim. O meu papel é crer que Jesus cura. E o seu papel também é crer que Jesus cura. Né? Então guardem isso, irmãos. O apóstolo Tiago, ele nos exorta dizendo que o que pedimos ao Senhor devemos fazer com fé, sem duvidar. Não é? Então, várias pessoas, elas foram curadas por Jesus porque foram a ele movidas pela fé. Quando souberam que Jesus estava ali, ou quando viram que Jesus estava naquele lugar, foram lá, irmãos, para ser curados por ele.
No entanto, outros não receberam a intervenção por causa da incredulidade. Nós temos também exemplo na Bíblia, Marcos capítulo 6, 5 e 6 e Mateus capítulo 13 e versículo de número 58. Segunda causa, irmãos, porque alguns não são curados, são os pecados ocultos. Lembremos nós que desde o tratado de Deus, do pacto com o Senhor no Antigo Testamento, não é? O pacto ele é condicional, o próprio nome já nos remete a isso. Não é? Desde o Antigo Testamento, nós temos que os que eram fiéis aos estatutos alcançavam a cura, porém os infiéis, eles tinham por consequência da infidelidade as doenças. Então, outra razão que impede que algumas pessoas sejam curadas é, sem sombra de dúvidas, irmãos, o pecado oculto, sem falar que Deus ele vê aonde ou o que as pessoas não veem. Né, irmãos? É bem verdade que Deus espera que nós confessemos nossos pecados, estando bem ou mal de saúde, pois a confissão dos pecados ela não deve ser feita por interesse na cura do corpo, mas na cura espiritual. Confessar o pecado, irmãos, deve trazer por objetivo reatar a comunicação com Deus. O pecado corta a comunicação com Deus. E confessar o pecado tem por objetivo isso, reatar ali a nossa comunicação com Deus, uma vez que o Espírito é a nossa parte que se comunica com Deus. Cura espiritual significa reatar essa conversa, reatar essa comunhão, digamos assim, não é? Então, a confissão dos pecados não deve ser feita por interesse, vou confessar meu pecado para ser curado. Não, não vai ser curado, tá certo? Confesse os pecados para ter acesso a Deus. Aí Deus vai abençoar a sua vida. Irmãos, terceiro ponto, propósito divino. Né? Nós não podemos negar também esta realidade, né? Que nem todos são curados, como a própria Escritura mostra. O profeta Daniel esteve enfermo por alguns dias. Quando Jesus chegou no tanque de Betesda, havia muitos enfermos naquele lugar, porém só um foi curado. Né? Então você vê o propósito divino. Deus operou muitos milagres através do apóstolo Paulo. Porém, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, ele diz que deixou Trófimo, né? Trófimo, aliás, me perdoe, doente em Mileto. Timóteo e Epafrodito, companheiros de Paulo, também estiveram enfermos. Então, fica muito claro que nem sempre a cura acontece, não porque Deus não possa curar. Lembre-se que o dom da cura é o único que está no plural, são os dons de cura, mas por razões que pertencem à soberania divina. Né, irmãos? E isso nós não temos condições de discutir. Agora, para a gente concluir, a cura divina ela é uma realidade para os nossos dias. Preste atenção, irmãos, que como corpo de Cristo, a igreja ela realiza a missão que Cristo estabeleceu. Ou seja, quem determinou o que a igreja deve fazer foi Cristo. E ele disse, pregai o evangelho a toda criatura, né? Sendo essa missão acompanhada também por cura. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, não é? Então, os milagres são atuais. E eles são orientados, não é? Sendo orientados às seguintes recomendações. Preste atenção, as recomendações serão dadas agora. Primeiro, a oração pelos enfermos, né? É uma realidade bíblica. A oração em favor dos enfermos é uma prática, irmãos, que está presente na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Né? A gente observe que a primeira oração de cura registrada no Antigo Testamento, ela é feita por Abraão, em Gênesis 20, 17. Moisés orou também, não é? Pela cura de Miriam, sua irmã. Está lá em Números 12, versículos 10 e 13. O Novo Testamento também registra que a oração em favor dos enfermos era uma prática constante na igreja primitiva e também ensinada pelos apóstolos. A oração pelos enfermos, irmãos, não entra em conflito com o tratamento médico. Não, é outra coisa. Né? Preste atenção que na Bíblia Sagrada,
O rei Ezequias foi curado de uma úlcera após ter uma pasta de figos posta sobre a sua enfermidade. Jesus, ele reconheceu o valor dos médicos. Já o apóstolo Paulo, né, aconselhou Timóteo a beber vinho misturado com água para fins terapêuticos. E tinha entre seus colaboradores o evangelista Lucas, que também era médico. Certa vez, eu aprendi com um pastor, um desses irmãos que chegou na igreja e disse: pastor, deixei de tomar os remédios que o médico passou. Aí o pastor disse assim: quem mandou você parar de tomar o remédio? Aí ele disse: ninguém, eu parei de tomar porque eu creio que Jesus cura. Aí ele disse assim: mas o médico mandou você parar? Não, pastor, eu não creio em médico, eu creio em Jesus. Aí o pastor, sabiamente, ele disse bem assim, ó, nunca mais eu esqueci isso também, eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque ele disse bem assim, sabe qual é o papel do médico na grande operação da cura das enfermidades? Aí ele disse assim, aí o irmão ficou olhando, e eu estava próximo ao pastor, do lado dele ali, segurando a sua pasta, e ele disse assim, sabe qual é o papel do médico, né, na cura divina? Aí o irmão disse, não, ele disse, é testificar o milagre. Quem é que diz para você que você está enfermo? É o médico. E quem é que diz para você que você está curado? É o médico. Só ele pode testificar a cura. Então, se você crê que Jesus cura, faça a sua campanha de oração, faça o que deve ser feito, mas vá lá no médico e volte com atestado para testemunhar que Jesus curou você verdadeiramente. Não é? Isso é muito interessante, irmãos, e é uma questão extremamente sábia. Segundo, a unção com óleo. Então, os apóstolos, eles foram direcionados para ungir os enfermos. A carta de Tiago, ela exorta a igreja para que, estando alguém doente, chamasse os presbíteros, ou seja, os anciãos, para que orassem e ungissem com azeite em nome do Senhor. Né, irmãos? Isso aí não é uma sugestão de que Deus atende a oração do crente com um sim. Preste atenção que é a oração da fé, né? Toda oração, inclusive a oração pela cura ou pelas curas, né, fica sujeita à vontade de Deus. Então, deve-se destacar que também que a prática de ungir a cabeça do enfermo não indica que o óleo possui poder curador. Não é o óleo que cura. Quem cura é Deus, né, irmãos? Quem cura é Deus. E não significa dizer que se a gente colocar óleo, a pessoa vai ser curada. A Bíblia diz, irmãos, que é uma questão de fé. Então, embora na cultura judaica o azeite era considerado com propriedades medicinais, a ideia é que esse óleo fosse usado como um sinal visível e tangível do poder de Deus, representando a unção do Espírito Santo. Então, o óleo, ele representa, né, irmão, um sinal visível do poder de Deus e representa a unção do Espírito Santo. Biblicamente falando, que pode proporcionar a cura é o Senhor. Né, irmãos? Conforme as Escrituras Sagradas, quem é que pode curar? Deus. Né? Prenda isso e guarde isso no seu coração. Para concluir, irmãos, sinais, curas, milagres ocuparam uma parte muito importante do ministério de Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos, com a finalidade de confirmar a mensagem do evangelho que eles pregaram. Então, guarde no seu coração, na sua mente, que esse mesmo poder, ele permanece com a igreja nos dias de hoje, a fim de que a igreja desenvolva espiritualmente e possa conduzir muitas vidas à experiência da salvação. Tá certo, irmãos? Que Deus nos abençoe e que todos tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, queridos, e se Jesus não voltar, até a próxima lição.